Minha torcida do Botafogo, eu sou Iverson Santos, aqui do canal Tu Estrela Te Conduz. Bom dia, hoje é segunda-feira, dia 2 de fevereiro, estamos iniciando mais uma semana, possa ser uma semana abençoada para todos nós, você, a sua família, a gente consiga realizar todos os nossos sonhos. Neste conteúdo de agora, terminou agora o jogo, Botafogo perdeu a primeira no comando do Martim Anselmi, 1-0 para o Fluminense pelo Campeonato Carioca. Vamos conversar muito sobre o que foi essa partida, primeiro tempo, segundo tempo, quem foi o melhor do jogo, quem foi o pior. Vamos conversar muito aí sobre essa derrota, mas é só um Campeonato Carioca, o Botafogo está classificado, mas a gente já tem alguns alertas ligados. Não é novidade para ninguém. O Botafogo precisa contratar, o Botafogo precisa de peças e tá no transferban. E parece que essa semana nada vai se resolver mais uma vez. Enfim, mas vamos falar sobre campo e bola, vamos falar sobre essa derrota aí, vamos analisar o jogo, tudo isso agora. Mas antes eu vou pedir para vocês aquela moral, inscreva-se no canal, deixe o seu like, ative aí o sino para você receber, todas as notificações, não perder nada que acontece no Botafogo. Eu conto sempre com a ajuda de vocês. Olha, como eu disse, terminou agora o jogo e eu já estou aqui gravando. 1 para o Fluminense, gol do John Kennedy, 0 para o Botafogo, pela quinta rodada do Campeonato Carioca. O Botafogo ainda é o líder do Grupo B, com 9 pontos, e o Fluminense, no Grupo A, foi a 12 pontos. Botafogo, que já estava classificado, agora o Fluminense também está. O Fluminense, inclusive, se o campeonato terminasse hoje, o Fluminense seria o campeão da Taça Guanabara, porque o Fluminense tem 12 pontos, o Botafogo tem 9. Só que ainda tem a última rodada. O Botafogo vai encarar o Vasco domingo, 6 horas da noite, tá? Olha, vamos aqui para o jogo. Primeiro falar um pouquinho da escalação. Ontem tivemos muitas mudanças no time titular do Botafogo. O Léo Link foi titular, o Neto foi para o banco. O Léo Link, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu não discordo que talvez ele tenha sido o melhor jogador do Botafogo em campo ontem. Mas o Léo Link me dá nervoso, cara. Ontem ele deu muito chutão, aí eu já acho até que não foi só culpa dele. O Botafogo em si, abusando ali das bolas longas, dos chutões. Não só o goleiro do Botafogo. Vi muita gente falando, pô, o Léo Link muito afobado, nervoso, doido para se livrar da bola. Não, ontem foi o jogo em si, tá? O Botafogo abusando dos chutes para frente, daqui a pouco eu vou falar sobre isso. O problema do Léo Link ele fez grandes defesas ontem, ele ajudou na construção do time, mas o problema é que algumas das defesas que ele faz é porque ele errou e depois tem que consertar. Então, assim, eu não consigo ter tanta confiança no Léo Link. Repito, talvez tenha sido o melhor jogador do Botafogo ontem, junto com o Alan, mas eu não consigo confiar. Parece que essa briga ali no gol ainda está em aberto, tá? Eu não sei se o Neto é o titular absoluto. Na cabeça do Martim Anselmi, eu acho que ele ainda tem essa dúvida. Tivemos a volta do Bastos, tivemos o Marçal como titular, o Cadu, o Natan, o Barreira, o Arthur camisa 7, o Matheus Martins e o Kadir. Então ontem um time muito modificado. O Anselmi falou sobre isso antes do jogo, disse que tem que poupar, e eu concordo com ele. A prioridade hoje é o brasileiro, gente. O Botafogo tem um elenco curto. Ontem, apesar de ser um clássico, ninguém gosta de perder, o Botafogo já está classificado no Carioca. Então ontem eu teria feito a mesma coisa, poupar ao máximo. O jogo foi morno, tá? O Fluminense não foi muito superior ao Botafogo, apesar dos nossos desfalques ali, as nossas mudanças.
O Fluminense também poupou alguns jogadores que acabaram entrando também no segundo tempo, assim como o Botafogo. Não teve ninguém tão superior no jogo. Foi um jogo bem morno. Falando do primeiro tempo, muita chuva no estádio Newton Santos. Parabéns aí aos 9.000 torcedores que tiveram presente ontem lá no estádio Newton Santos. A bola voltou a rolar ali aos 10 minutos. Como eu disse, muitos chutões, jogo feio no primeiro tempo, pouca posse de bola para os dois lados, poucos lances perigosos. O Fluminense, apesar de algumas mudanças, o Fluminense no primeiro tempo tinha jogadores mais experientes do que o Botafogo. Tentou botar a bola no chão em determinado momento ali do primeiro tempo para tocar essa bola. O Botafogo estava explorando muito os lados de campo no primeiro tempo, jogando pouco pelo meio, trocando ali, podendo trocar mais passes, né? Podendo tocar a bola, mas o Botafogo estava querendo mesmo as velocidades ali pelos lados de campo. O Bastos voltou ontem depois de um ano. Eu fico muito feliz com a volta do Bastos. Claro, não está 100%. A gente vê que ele ainda corre de uma maneira estranha. A gente não sabe se é ritmo de jogo, muito tempo parado, ou se realmente ele ainda não está tão recuperado como deveria estar. Enfim, mas eu fico muito feliz porque o Bastos, ele transmite paz, ele transmite tranquilidade. Ele parece um muro, cara. E assim, antecipando a bola, né? Antecipando o lance, antecipando a jogada, ele é extraordinário, é um jogador fantástico. Eu sou muito fã do Bastos. Daqui a pouco a gente vai falar sobre o segundo tempo ali, o lance do gol do Fluminense. Enfim, mas apesar de acontecer algumas coisas ontem ali durante o jogo, eu tô feliz com a volta do Bastos. Muito tempo parado, jogou ali praticamente, jogou os 90 minutos e a gente fica com uma esperança aí dele voltar e que ele vai ser uma peça muito importante. O lateral direito ontem, o ala ali, foi o Cadu, da base. Achei tímido, mas não comprometeu. O Marçal tava dando muito chutão pra frente, tava me irritando muito no primeiro tempo, o Marçal, porque é um jogador experiente, um jogador que era para botar essa bola no chão, sair construindo, e o Marçal estava dando muito chutão para frente no primeiro tempo, não estava tentando sair jogando por baixo, e isso estava me irritando. O Barreira, que jogou ali como camisa 8, foi um volante, podemos dizer assim. O Barreira, ele não começou bem o ano. Eu tô falando isso aqui desde o jogo contra o Volta Redonda na estreia, depois tivemos Bangu, depois tivemos o Cruzeiro, ontem o Fluminense. O Barreira não começou bem. Eu tô achando o Barreira muito burocrático, sem vontade de jogar. Ontem o Barreira, para mim, o pior do jogo ontem para mim foi o Barreira. Tem o Matheus Ponte também, que tá irritando também, mas o Barreira, para mim, ontem foi o pior em campo, sem vontade nenhuma de jogar, tá me irritando, não começou bem o ano, tá? O Matheus Martins, é aquela questão, querendo mostrar serviço contra o ex-clube, fominha de vez em quando, erra nas tomadas de decisões. O Kadir, isso aqui, galera, eu tô falando do primeiro tempo, tá? O Kadir é aquilo que eu tô falando no canal aqui há bastante tempo. Vários torcedores do Botafogo já colocam o Kadir como ele fosse um fenômeno. Ele tem que ser titular, ele tem que barrar o Arthur Cabral. Gente, eu tô cansado de falar aqui. O Kadir, ele ainda tá verde, ele ainda tá cru, ele não tá pronto. Ele tem talento, ele tem estrela, mas ele ainda não tá pronto para assumir essa responsabilidade. Claro, ontem ele estava muito bem marcado, a bola não estava chegando como deveria chegar, só que aquela questão, o esquema praticamente o mesmo que o Arthur Cabral joga. Mas ontem era um Botafogo reserva, o Arthur Cabral tá jogando com os titulares, é diferente. Tudo bem, mas você se deslocar, você dominar uma bola, né? Ontem o Kadir não conseguiu dominar uma bola, cara. Então, é o que eu falo, não é porque ele é ruim, porque ele é fraco, não, porque ele não tá pronto. Então, acho que a torcida do Botafogo tem que começar a perceber isso também. O Matheus Ponte, erros infantis, o Matheus Ponte ainda não conseguiu se adaptar a essa função de zagueiro.
ele tá ali falhando, vai ter um momento que isso vai, se já não está, vai acontecer ainda dele entregar um gol, entregar o jogo, porque o Matheus Ponte, ele tá tendo erros infantis aí, não se adaptou, e eu tô com receio que em algum momento ali, sei lá, né, já tá tomando bola nas costas, enfim, mas aquelas saídas de bola ali, errando, muitos erros infantis do Matheus Ponte. O Nathan Fernandes é aquela questão, o Botafogo precisa contratar um lateral esquerdo, um ala esquerdo, para ser reserva do Alex Telles. Com todo respeito ao Nathan Fernandes, acho até que no primeiro tempo ele foi defensivamente ok, não arriscou tanto lá na frente, porque ninguém do Botafogo estava arriscando muito lá na frente, e terminou assim o primeiro tempo 0-0, um primeiro tempo ruim, um primeiro tempo ali bastante morno para os dois lados. Fica aí que eu já volto, aí a gente vai falar também sobre o segundo tempo. Aí tivemos mexidas nos dois times, tivemos ali algumas situações no jogo. Fica aí, já volto. Tô voltando aqui para a gente poder falar sobre o segundo tempo, mas antes eu vou pedir para vocês aquela moral, compartilha esse vídeo aqui nos grupos do WhatsApp, cheio de botafoguenses que vocês participam, para a gente continuar crescendo cada vez mais. Eu conto com a ajuda de vocês. A gente vai para o segundo tempo e eu tinha algumas coisas na minha cabeça, como por exemplo, ontem para mim, apesar de ser um clássico, não era jogo para o Botafogo, para o Martim Anselmi colocar os titulares. Eu teria ontem ter feito mais experimentos. Por exemplo, eu queria talvez ter visto o Arthur Novaes, talvez você tirasse ali o Arthur camisa 7, adiantasse o Barreira para ver se ele pudesse render mais e botava ali o Arthur Novaes junto com o Alan. Enfim, eu queria ter visto mais da molecada. Eu não teria de verdade ontem colocado ali o elenco, os jogadores do time principal. Mas enfim, o Martim Anselmi, aos 12 minutos do segundo tempo, ele decidiu colocar o Danilo, o Santi e o Vitinho. Saíram o Cadu, o Alan. Depois da saída do Alan, o time do Botafogo sentiu muito. Eu falei no pré-jogo ontem, eu colocaria o Alan de titular, um dos poucos desse time principal para jogar, porque o Alan precisa de ritmo, sequência, confiança. Se você perguntar pro Alan, ele vai falar que quer jogar, porque o Alan tá há 3 anos no Botafogo, ele jogou pouco. O que ele mais quer é jogar. Então ontem do time principal, eu teria colocado realmente o Alan desde o começo do jogo. Então saiu o Alan, o time do Botafogo sentiu muito, a gente vai falar sobre isso, e saiu também o Kadir. Aos 16 minutos, o Fluminense começou a assustar e ficar melhor no jogo. Teve um bolão do Martinelli pro Canóbio entre o Nathan e entre o Marçal. Já estava tendo um espaço ali entre os dois e o Léo Link fez uma defesa. Aos 17, um minuto depois, teve um lance com o Santi Moreno que foi para fora e o Fluminense melhor, e o Anselmi foi lá, mexeu novamente, botou o Montoro aos 20 do segundo tempo e saiu o Arthur camisa 7. Aos 23, quase que o Savarino faz o gol do Fluminense e o Léo Link pegou. E logo em seguida, o gol do Fluminense, 1-0, John Kennedy, um bolão, isso a Costa, e já não tinha mais marcação. Né? A gente não vai ficar aqui botando culpados, o Bastos falhou, mas o Bastos saiu para caçar o jogador do Fluminense, o Marçal era para ter feito a cobertura. Enfim, naquele momento do gol do Fluminense, já não tinha mais marcação pelo lado do time do Botafogo. Já estava tudo dando errado, já estava tudo estourando na última linha, muito por conta da saída do Alan. Depois da saída do Alan, isso piorou muito. O Fluminense estava toda hora entrando na área, e naquela bola do Acosta, aquele espaço ali do Acosta, o bolão que ele deu, ali já estava tendo espaço depois da saída do Alan. Aos 32, entrou o Alex Telles e saiu o Nathan Fernandes. É o que eu falo, o Botafogo precisa contratar um ala pro lado esquerdo para ser um reserva do Alex Telles. Eu não sei se o Nathan vai dar certo ali, tá? Com todo respeito ao Nathan. E o time do Botafogo ontem eu senti
uma displicência, tava um time muito displicente também. O Botafogo já estava classificado. Aí eu já vou falar aqui da galera mais pesada, do elenco principal, dos jogadores do time titular que foram entrando no segundo tempo, tirando o pé de divididas. Eu acho que o Martim Anselmi mexeu ali em algumas situações que eu não teria feito. Então, assim, perder clássico é ruim? É. Mas eu senti um time do Botafogo ontem também muito displicente. Mas ontem a gente tem que comemorar também não ter lesões, tá? Claro, a gente não quer perder para o Fluminense, mesmo classificado, mas ontem eu comemoro muito mais a gente não perder, por exemplo, os jogadores lesionados, porque, como eu disse, eu não teria nem colocado os jogadores ontem no segundo tempo titulares, porque o Botafogo já tem um elenco curto e vem brasileiro que já começou, vem Libertadores, vem Copa do Brasil e a gente tá no transfer ban. Um jogo muito feio, apesar do Fluminense ganhando ali de 1-0. Jogo feio, arbitragem ruim. Até agora eu tenho dúvida se foi pênalti ou não no Arthur, camisa 7, no primeiro tempo. Eu acho que foi o Canóbio que chegou nas costas do Arthur. Eu tenho que ver o replay com calma. Até agora eu não sei se foi pênalti ou não em cima do Arthur. O Botafogo se perdeu na marcação, mas é normal. Um time muito mexido, sem entrosamento, mexidas que talvez não foram tão boas. Por exemplo, para botar o Danilo ontem, talvez eu teria botado o Nilton. Se era para botar os titulares no segundo tempo, o Botafogo estava chegando na linha de fundo, cruzando a bola para a área e não tinha ninguém. Então botasse o Cabral. Então, assim, o Botafogo, muitos lançamentos no jogo, não só do Botafogo. Por exemplo, ontem no jogo foram 100 lançamentos das duas equipes. 51 do Botafogo. Então o Botafogo explorando muito os chutões, os lançamentos. De 100 no jogo, 51 foi do Botafogo. Só o Marçal, que eu reclamei dele no primeiro tempo, que o Marçal estava dando muito chutão para frente, só o Marçal foram 10, tá bom? Então, assim, um ataque montado ontem, um esquema montado ontem, talvez, né, explique isso. Pô, o Botafogo estava dando muito chutão, Léo Link, Marçal, talvez ontem o time, o esquema, o ataque principalmente, foi montado para isso, né? Para dar chutão, para explorar a velocidade. Enfim, terminou o jogo 1-0 para a equipe do Fluminense. O Botafogo volta a campo quarta-feira, 9h30 da noite, jogo fora de casa contra o Grêmio de Luiz Castro pelo Brasileirão. Chegou até aqui, obrigado sempre pelo carinho, pela audiência, se cuida e fique com Deus. Boa segunda-feira, boa semana. Tudo que for saindo aí durante o dia relacionado ao Botafogo, 5 horas da tarde, eu tô de volta com muitas notícias, informações e opiniões sobre o nosso Botafogo. Dá aquela moral, não esquece, deixa o like, inscreva-se no canal, ative o sininho. Forão, eu gosto mais de você do que de mim.